quando eu falo que eu tenho um pé atrás com o Criciúma em relação à partida de hoje, é porque é justamente contra times como o Atlético Goianiense que o Criciúma tem um desempenho ruim. E por mais que na teoria seja um dos jogos mais fáceis para o Criciúma nesta reta final de Campeonato Brasileiro, a partida de hoje, na prática, é muito perigosa. Fala, torcida carvoeira, hoje é dia de Tigre, hoje tem Criciúma em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, hoje tem confronto direto na briga contra o rebaixamento, hoje o Criciúma recebe o lanterna do campeonato no estádio Heriberto Wilson, o Atlético Goianiense. E antes de trazer todos os detalhes sobre este confronto, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Hype Full Academias, a maior rede de academias do sul de Santa Catarina. Com 2 unidades em Criciúma e 1 unidade em Cocal do Sul, a Hype Full Academias está de portas abertas para te receber e ajudar você a alcançar os seus objetivos, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Hype Full Academias, onde a transformação acontece. Hoje tem Criciúma e Atlético Goianiense pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sim, eu estou muito confiante para a partida de hoje. E sim, eu acho que hoje é partida para o Criciúma vencer. O Criciúma precisa de mais 4 vitórias no Campeonato Brasileiro para alcançar o número mágico de 45 pontos para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E na minha opinião, uma dessas 4 vitórias precisa ser hoje à noite. E eu só queria destacar que esse pensamento deve ser o pensamento do torcedor carvoeiro e não dos jogadores. O Criciúma precisa hoje levar muito a sério essa partida. E ao mesmo tempo que eu estou muito confiante para essa partida, eu preciso ser sincero em dizer que eu tenho um pé atrás. Pois o Criciúma, infelizmente, tem uma fama muito ruim de ressuscitar mortos. E sim, o Atlético Goianiense praticamente está morto no Campeonato Brasileiro. Eu digo praticamente porque ainda não está por conta somente da matemática. E eu vou te explicar o porquê o Atlético Goianiense está praticamente morto. Primeiro, o Atlético Goianiense ocupa a lanterna do campeonato desde a 15ª rodada do Brasileirão. Antes disso, a melhor posição do Atlético Goianiense na tabela foi a 16ª posição lá na 10ª rodada. Inclusive foi a única rodada em que o Atlético Goianiense não esteve no Z4. A equipe goiana tem a pior defesa da competição com 45 gols sofridos e tem o segundo pior ataque com apenas 22 gols marcados. Ou seja, na média toma mais de um gol por rodada e marca menos de um gol por rodada. E quando eu digo que o Atlético Goianiense está praticamente morto, eu falo porque das próximas 10 rodadas do Brasileirão, ou seja, no restante da competição, o Atlético Goianiense precisa de 6 vitórias para permanecer na Série A. E até o momento, o Atlético Goianiense tem apenas 5 vitórias na competição. Ou seja, nestas 10 últimas rodadas, a equipe goiana precisa fazer aquilo que não conseguiu fazer até agora em 28 rodadas. E quando eu falo que eu tenho um pé atrás com o Criciúma em relação à partida de hoje, é porque é justamente contra times como o Atlético Goianiense que o Criciúma tem um desempenho ruim. Olha só isso, se pegarmos o desempenho do Criciúma contra as equipes que estão abaixo dele na tabela, o Atlético Paranaense, o Vitória, o Corinthians, o Fluminense, o Cuiabá e o próprio Atlético Goianiense, o Criciúma em 8 partidas disputadas contra essas equipes tem apenas uma vitória. Dos 24 pontos em disputa, o Criciúma conquistou apenas 5, o que dá um aproveitamento de cerca de 21%. O que dá uma animada em relação a esses números é que essa única vitória que o Criciúma tem contra as equipes que estão na parte de baixo da tabela é justamente contra o Atlético Goianiense. Vitória pelo placar de 2-1 lá em Goiânia, e você lembra muito bem, vitória conquistada nos minutos finais da partida, para ser mais exato, graças a um gol de falta marcado por Trauco no último lance da partida. O confronto desta noite será apenas o segundo encontro das equipes em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Criciúma e Atlético Goianiense já se enfrentaram 12 vezes ao longo da história. No retrospecto, o Atlético Goianiense tem vantagem, são 6 vitórias da equipe goiana contra 4 vitórias do Criciúma. Quando os jogos são dentro do Majestoso, quando o mando de campo é do Criciúma, nós vamos perceber que o Atlético Goianiense é uma pedra no sapato do Tigre. Em 5 partidas disputadas dentro do Heriberto Wilson, foram 2 vitórias do Tigre e 2 vitórias
do Atlético Goianiense. E por mais que na teoria seja um dos jogos mais fáceis para o Criciúma nesta reta final de Campeonato Brasileiro, a partida de hoje, na prática, é muito perigosa. Primeiro, porque o Atlético Goianiense não tem nada a perder na competição. Já é o lanterna, já está praticamente rebaixado, está praticamente com um pé na Série B. E para eles, o Criciúma também é um dos confrontos mais fáceis que terão pela frente nesta reta final de campeonato. Ou seja, na partida de hoje eles têm que tentar algo diferente se eles quiserem permanecer na Série A. Segundo, o Criciúma não tem um bom aproveitamento contra as equipes do Z4. Como a gente já viu, a única vitória que o Criciúma tem sobre as equipes da parte de baixo da tabela é justamente contra o Atlético Goianiense e que isso se repita hoje à noite. E terceiro, se o Atlético Goianiense é a pior defesa do campeonato, o Criciúma é a segunda pior defesa do campeonato. O Criciúma, ao mesmo tempo que faz muitos gols, acaba sofrendo muitos gols. Mas eu tenho certeza que o Tencate já avisou os jogadores a respeito dos perigos dessa partida e também a respeito da importância dessa partida. Como eu já falei, o Criciúma precisa de mais 4 vitórias para permanecer na Série A. E uma dessas vitórias precisa ser hoje à noite. Uma vitória hoje à noite coloca o Tigre muito mais perto da permanência na Série A. É verdade que na última rodada o Criciúma perdeu para o Bahia, mas também é verdade que o Criciúma nas últimas rodadas como um todo tem melhorado seu desempenho. E para a partida de hoje, poderá contar com retornos importantes ao time. E falando nisso, o Criciúma terá os retornos de Newton, Ronald e Mateuzinho, que cumpriram suspensão na última rodada, mas não poderá contar com Arthur Kaique, que contra o Bahia recebeu o 3º cartão amarelo. Sendo assim, a provável escalação do Criciúma para a partida de hoje contará com Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes na defesa, Barreto, Newton, Mateuzinho e Felipe Mateus no meio-campo, e no ataque, Alano e Bolazier. E para a partida de hoje, o trio de arbitragem vem de São Paulo. Quem apita é João Vitor Gobi, que será auxiliado por Daniel Zioli e Miguel Ribeiro da Costa. E no VAR, a arbitragem carioca com Carlos Eduardo Nunes Braga. A respeito da arbitragem para a partida de hoje, o árbitro João Vitor Gobi já apitou 2 partidas do Criciúma. A vitória contra o Cruzeiro no Majestoso e a vitória contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. É um bom árbitro, fez boas atuações, porém, eu não concordo com essa história de a CBF colocar árbitros de São Paulo na partida do Criciúma, quando uma das equipes que brigam pela permanência com o Criciúma é o Corinthians. E a respeito do VAR, é um árbitro que devemos ficar de olho. Na última rodada, Carlos Eduardo Nunes Braga foi o VAR do confronto Palmeiras e Atlético Mineiro. Ao longo da partida teve um pênalti muito questionado, marcado a favor do Palmeiras, e o VAR nem sequer chamou o árbitro até o monitor para analisar a jogada, que na minha opinião não foi pênalti. Criciúma e Atlético Goianiense se enfrentam hoje às 19 horas no estádio Heriberto Wilson pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida que será transmitida pelo Premier. E como já falei, na teoria é uma partida fácil, mas na prática é muito perigosa. O Tigre precisa entrar focado, levar a partida a sério, porque hoje não existe margem para erro. O Criciúma não pode errar. E eu enfatizo muito isso, o Criciúma não pode errar. Porque eu lembro que lá no início do campeonato, quando a gente recebeu o Cuiabá era a pior equipe do campeonato, não tinha marcado nenhum gol sequer na competição e nós perdemos pelo placar de 5-2. O Criciúma não pode errar. É aquela famosa partida de 6 pontos, confronto direto pela permanência. O Criciúma tem a obrigação de vencer o Atlético Goianiense se quer permanecer na Série A. O adversário é a equipe mais fraca da competição, vai estar jogando em casa, diante do seu torcedor. E falando em torcedor, hoje é dia de o torcedor ir ao Majestoso e apoiar durante toda a partida. Cantar os 90 minutos, empurrar a equipe o tempo inteiro. Nada de ficar vaiando, xingando, criticando ao longo da partida. Se você quer xingar, vaiar, criticar, deixa isso depois do apito final. Se você não consegue fazer isso depois do jogo, não vai pro Majestoso hoje. Se for para ir pro jogo pra vaiar, não vai. Hoje é dia de apoiar o Criciúma até o final. Independente de como esteja o resultado, independente de como esteja o desempenho em campo, hoje é dia de apoiar o Criciúma os 90 minutos. E para a partida de hoje, o meu palpite na Estrela Bet é vitória do Criciúma com certeza e por um placar muito bom, 3-0 para o Tigre. Um forte abraço, pessoal.
Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativa aí também as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!